When the sun goes up, when the sun goes down. It's been 6 days now, with insomnia. Try to touch my skin, but I feel nothing. I just think of you, don't know what to do. Clock is ticking up when I hear the sound. Like an empty soul, playing all day long. And I move my feet, but I feel I pretend
Boa noite. Boa noite. Só esperando, tem algumas pessoas que estão com dificuldade no acesso. Vocês estão me vendo, ouvindo? Tá. Por que que as meninas não estão conseguindo entrar? Ivanete entrou, deixa eu ver se ela aqui estava com dificuldade. Gabriel. Isso, é mesmo link, exato. É que elas falaram que estavam pedindo senha. Bom. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Vamos começar? Que o pessoal vai entrando devagarzinho, né? Boa noite, tá todo mundo ouvindo? Beleza, tá? Exato, é que o pessoal está com dificuldade de entrar com o mesmo link, mas é o mesmo link de terça-feira, tá? Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Vamos aqui mais nosso último dia de webinar exclusivo para os profissionais de enfermagem. E aí, quem não veio tem algumas pessoas que vão estar aqui que não estavam na primeira aula, só falando rapidamente, me apresentando novamente, né? Enquanto as pessoas vão entrando aqui, a gente está aquecendo a nossa noite de hoje. Aqui meu nome é Márcia Moretti, eu sou enfermeira, fiz meu doutorado na Faculdade de Medicina da USP na área de enfermagem, de anestesiologia dentro de dor, tá? E fui estudador, trabalho com dor já tem mais de 15 anos, exclusivamente. Atualmente sou sócia fundadora aqui da Dor, que é uma empresa de educação em dor à distância, multiprofissional, e também tenho uma clínica junto com o doutor Augusto Barcela aqui no ABC, e também trabalho em duas instituições da rede DOR aqui, da empresa de anestesiologia atendendo pacientes internados, né? Então, a ideia, então, da gente trabalhar esse webinário foi justamente pela uma necessidade e até porque hoje se torna cada vez mais frequente o conhecimento, né? Nós falamos isso na terça-feira, do profissional de enfermagem estar tendo uma bagagem teórico-prática com foco em dor, independente da área de atuação. Aqui mostrando, né, só para entrar, né, a perguntinha, porque não são todas as pessoas que estão aqui, estavam algumas sim, outras não, né? Perguntando quem são vocês, né? Quem é enfermeiro, quem é estudante de enfermagem, técnico de enfermagem, auxiliar, ou até mesmo outras áreas da saúde que estão participando desse webinar, né? Todos são enfermeiros, então, só para a gente
né? Deixa eu ver aqui o pessoal, se está todo mundo... Ainda está pedindo senha. É porque não tem um aplicativo. Se tiver o aplicativo, fica mais fácil. Então, vamos encerrar. Todos são enfermeiros. Ótimo, perfeito. Ok. Então, só um minutinho. Tá, ela já passou a senha, mas não precisa se você tiver o aplicativo baixo. Bom, então vamos dar sequência aqui. Então, hoje, qual é a proposta do webinar, né? A proposta do webinar hoje é a falar um pouquinho sobre dor crônica. Falamos na terça-feira sobre dor aguda, né? E também hoje, para dar continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre a dor aguda, dor crônica, desculpa. Então, vamos lá. A gente sabemos que o conhecimento ainda, pela última aula, é bastante aquém do que realmente a demanda do nosso dia a dia de trabalho requer a respeito da dor aguda. Mostrei para vocês na terça-feira. E quando a gente fala de dor crônica, né, eu vou explicar um pouco melhor mais adiante, eu vou explanar um pouco do contexto e a complexidade que envolve a dor crônica, né? Então, veja bem, isso é importante, por quê? Para que a gente possa ter um entendimento de como avaliar e auxiliar no manejo da dor crônica. Então, se eu não tenho a compreensão, né, a clareza, né, ela respondeu, a clareza do que eu estou, do fenômeno que eu estou lidando, dificilmente eu vou conseguir ajudar o meu paciente, independente do contexto. Então, a dor aguda, ela pode ser, quando não tratada adequadamente, evoluir para a dor crônica. Isso é possível. Ou, às vezes, algumas patologias que podem também desencadear uma perpetuação, uma cronicidade da dor, e assim ela se transformar, né? Ela se manter e se apresentar de forma crônica. Hoje, a dor crônica, ela é uma entidade, ela já é uma patologia, né? Ela é uma doença, assim como a diabetes, a hipertensão. E a gente entender quanto melhor o que envolve uma dor crônica, melhor para que a gente possa compreender e não rotular ou até mesmo negligenciar o nosso cuidado diante do paciente nesse contexto. Então, vamos lá. A dor crônica, como a gente viu, a dor aguda, ela é até 3 meses. A dor crônica, caracteristicamente, ela é uma dor que perpetua além do tempo esperado, né? Muitas vezes acima de 6 meses, 3, 6 meses, depende da referência. É uma dor que ela não é tão intensa como a dor aguda, mas ela fica ali entre moderada e intensa, leve e moderada, mas constantemente, né? Ela está presente 24 horas, de maneira contínua, intermitente, mas ela está sempre lembrando a pessoa que ela está ali, né? Muitos dos estudos hoje vêm mostrando que a perpetuação do estímulo doloroso persistentemente, né, ativando aquelas vias de dor que eu mostrei na aula passada, isso vai tornando o sistema nervoso central extremamente sensível, né? Hiperexcitado, hiperestimulado, e com isso o paciente começa a apresentar, né, uma memória de dor, uma plasticidade, e com isso, né, desenvolvendo então comportamentos dolorosos bastante peculiares, com o objetivo até de acomodar ou tolerar ou até se adaptar à dor crônica com o passar dos tempos, né? Tem pacientes que têm dor crônica todos os dias há 15, 20 anos, né? Então, vocês podem imaginar o quanto que isso pode ser extremamente prejudicial, né?
ao, em ao, seguida. ao paciente e à sua qualidade de vida, né? Então, a dor crônica hoje, os estudos de neuroimagem já vêm mostrando para a gente que ocorre com o passar do tempo alterações psicológicas, neurológicas, em decorrência desse estímulo, né, da cronicidade da dor. Então, sentir dor não é normal. A dor crônica, ela é possível que a gente possa tratá-la no sentido de minimizá-la para que o paciente possa, então, ter garantida a melhora da sua qualidade de vida, sua autonomia, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, por que eu falo isso, né? Às vezes a gente ouve do próprio paciente ou até dos profissionais falar, ele tem dor crônica mesmo, não quer sentir dor, né? Então, o que isso vem trazendo, né? Que a dor crônica, ela é capaz de prejudicar várias áreas da vida da pessoa, mas a gente pode controlá-la para que ela possa, então, viver, mesmo com a dor, de uma maneira mais positiva possível. Então, isso tudo faz toda a diferença. Veja bem que quando eu estou falando de dor crônica, eu não estou falando de zerar a dor, de deixar o paciente sem dor nenhuma, como foi falado na última aula. Quando eu falo de dor crônica, eu estou falando de controle, ou seja, de minimizar, para que o paciente possa ter um ganho e garantir um sono adequado, uma refeição, né? Poder se socializar, poder trabalhar, poder fazer suas atividades de garantir, tomar um banho, enfim, sozinho, sem depender de ninguém, né? Então, por que é importante? Qual é a diferença aí? Por que é tão complexo a dor crônica? E é muito importante porque a gente vai falar de um caso clínico em que a gente vai ter que fazer a avaliação desse paciente, não é mesmo? Então, quem quiser compartilhar também alguma experiência com dor crônica, vai ser um prazer a gente aqui discutir um pouquinho isso. Fiquem bem à vontade. A dor crônica ela ela é de natureza multifatorial, né? Ela acontece, é influenciada pelas interações de vários aspectos, sejam eles fisiopatológicos, né? Diretamente relacionada, muitas vezes, a uma doença, a uma patologia. Ele tem um componente afetivo. Lembra que eu falei para vocês, inclusive, do conceito de dor da IASP, né? Então, esse conceito de dor da IASP, que é uma sensação emocional também desagradável. Então, envolve um aspecto afetivo, alterações de humor, né? Muitas vezes gerando ansiedade, depressão e evoluindo para um sofrimento, né? Aspectos socioculturais também interagem com a percepção dolorosa, com a dor crônica, né? Alguns aspectos relacionados à cultura, à dinâmica familiar, à função dessa pessoa, né, dentro do seu ambiente, né, social, né, isso vai minando muitas vezes a dor e prejudicando essa área também. Além disso, a partir deste momento, onde ele tem alguns aspectos importantes de relacionamento, de alteração de humor, ele começa a apresentar comportamentos de dor, né? Ou seja, às vezes de evitação, de segregação, de isolamento, que piora a depressão, porque ele já não tem ânimo, não tem vitalidade e não tem proatividade para fazer o que ele fazia antes de ter dor. E, às vezes, isso, com o passar do tempo, vai fazendo todo um giro, um looping, né, na vida do paciente, comprometendo, assim, negativamente, né, óbvio, a sua qualidade de vida, né? Os fatores cognitivos também são importantes, como que o paciente lida, né? Qual o significado que hoje a dor tem na vida dele, qual é a atitude, a eficácia dele para lidar com esse momento de dor. E além do contexto sensorial, né, que envolve, né, a gravidade da dor, a localização e a qualidade, que nós vimos um pouco isso até na última aula.
De uma forma ou de outra, eu garanto para vocês que a dor hoje é considerada um problema de saúde, né, pública, né? Hoje estima-se que em torno de 15 a 25% dos adultos sofrem de dor crônica, de moderada a intensa em algum momento, né? 50% dos pacientes acima de 65 anos, né, paciente da população idosa, tem dor de moderada a intensa, né? Muitas vezes não controlada adequadamente, né? No nosso país, né, que é considerado um país de renda baixa ou média, 1 em cada 3 adultos sofre de dor crônica, ou seja, 30%, em média, de brasileiros sofrem de dor crônica, que é uma dor há mais de 3 meses, no mesmo local, com grande impacto na qualidade de vida, né? Então, hoje, ela é considerada a dor como uma doença porque ela causa importante incapacitação e afeta a vida dos pacientes de várias maneiras, impedindo a sua capacidade de trabalhar, né, perdendo dias de produtividade, tanto pessoal como profissional, acarretando muitas vezes impacto nos relacionamentos e na sua família. E tratar a dor crônica é muito mais caro, né? Custa muito mais do que você tratar uma dor aguda, né? Por que isso? Porque requer demandas para dar conta a todos aqueles fatores que estão afetados decorrência da dor na vida do paciente. Então, quando a gente fala de dor crônica, a gente está falando de uma dor que muitas vezes está impedindo o paciente de se exercitar, de dormir adequadamente, como a gente vê aqui, de caminhar com limitação física, muitas vezes, de dirigir, de ter relacionamentos interpessoais, de trabalhar, né, de sair, de fazer uma atividade de lazer social. Então, isso tudo vai comprometendo de maneira importante e muitas vezes é comum a gente ver pacientes, né, com dor crônica que estão num sofrimento muito intenso, muitas vezes com desesperança, né, de um controle, de uma melhora, né, na sua qualidade de vida, e aí muitas vezes gerando então um sofrimento. E isso, quem não conhece, obviamente vocês já trataram o paciente com dor crônica, ou até mesmo tem familiares ou conhecidos com dor crônica, né? Muitas vezes o paciente, ou quando a gente pensa em tratar a dor crônica, a gente não pensa em tratar a dor do paciente, a gente pensa em tratar o paciente como um todo que tem dor, né? Se eu pensar que eu vou tratar só a doença que pode estar gerando a dor, às vezes uma dor, um câncer que pode ser uma dor crônica, uma lombalgia, né, uma hérnia de disco, né? Só se eu pensar em tratar somente o aspecto físico, né, biológico, né, é, provavelmente esse tratamento não vai ser efetivo, né? Se eu tenho um paciente, como vocês viram aqui, onde eu tenho ele, é um paciente que ele tem vamos imaginar, um paciente que tem uma fibromialgia, uma enxaqueca, que tem uma, uma dor oncológica, que está depressivo, que não está trabalhando, que não sai mais de casa, né? Que muitas vezes, né, não tem vitalidade para nem buscar ajuda, né, se entregando a essa situação, a essa experiência, né? Muitas vezes, se eu ficar pensando em tratar somente aquilo que possa estar desencadeando inicialmente essa, ah, essa dor, provavelmente o paciente não vai ter benefício nenhum e nenhum desfecho positivo. Então, quando a gente fala, como eu posso, então, atuar no gerenciamento dessa dor crônica, que ela é multifacetada, afetando diversas áreas do paciente, como que eu posso, por onde eu começo e qual que é a proposta? Então, a gente sabe que para tratar uma dor dessa, onde tem um componente físico, um componente psicológico, emocional, social, né?
eu preciso, espiritual muitas vezes, eu preciso abordar este paciente com vários profissionais, por isso que não é barato e não é tão simples. Eu preciso que várias profissionais com saberes diferentes possam cuidar e tratar desse paciente de uma maneira mais integrada, né? E isso vai fazer toda a diferença. Provavelmente, né, a gente tem uma grande chance, numa abordagem multidisciplinar, de um desfecho positivo no controle da dor desse paciente. Se eu tratar apenas o componente físico e não tratar a depressão, a ansiedade, provavelmente, até porque os estudos vêm mostrando que paciente ansioso, depressivo, tende a piorar e a se apresentar de uma maneira mais amplificada a sua queixa dolorosa. Então, se eu não cuidar de todas as caixinhas, né, que estão prejudicadas, estão impactadas pela dor crônica, provavelmente não vai resolver. Então, às vezes eu preciso, sim, de um psicólogo, eu preciso de do enfermeiro, do médico, do fisioterapeuta, às vezes de um educador físico, em alguns momentos de um assistente social, depende muito do contexto de situação de cada pessoa. Mas para isso, para que eu possa realmente entender o meu papel, qual é o meu papel da enfermagem dentro deste quebra-cabeça, dentro dessa equipe, eu preciso desenvolver minhas competências, como a gente já falou, né? Que é a capacidade de conhecimento sobre um assunto determinado, então eu preciso entender o que é a dor crônica, né? Como ela se processa, como ela afeta, como as conexões acontecem nesse paciente, para que eu possa compreender o porquê que ele está tendo aquele comportamento em decorrência da sua dor, para que assim eu possa, né, ter condições de realmente oferecer para ele, eu e a minha equipe, logicamente, né? Estou falando eu porque a gente está falando de enfermeiros aqui, eu possa, né, realmente oferecer um pouco do meu conhecimento junto com as minhas atitudes, para que eu possa desenvolver, junto com isso, um plano de tratamento junto com a minha equipe de maneira mais integrada possível, atingindo um objetivo comum, alinhado com a expectativa do paciente. Nós falamos de expectativa na última aula. Então, e aí todo mundo pergunta, mas qual é a diferença entre uma equipe multidisciplinar e uma equipe interdisciplinar, Márcia? A equipe multidisciplinar é aquela equipe composta por vários profissionais, né, de áreas diferentes, que cada um vai atender o seu paciente no seu espaço, no seu ambiente. Então, você encaminha para a fisioterapia, o físio também e o médico encaminha para o psicólogo, e cada um dentro do seu, né, do seu quadradinho, né, dentro do seu cenário, do seu contexto de atuação, vai atender esse paciente, mas é de maneira isolada, mas com vários profissionais envolvidos. A, a abordagem, né, a equipe, né, a abordagem interdisciplinar é um pouco diferente, né, que é o que se recomenda como uma melhor prática com melhores resultados, estudos. A abordagem interdisciplinar envolve o quê? Vários profissionais, porém, preferencialmente que todos estejam no mesmo ambiente, no entanto, é mandatório que essa equipe se converse, que se interajam, que troque experiência, e monte um plano de tratamento integrado em várias mãos. Então, a comunicação é uma palavra, é uma ação, né, uma atitude, né, chave para o desfecho e alinhamento junto ao paciente do seu tratamento. E quando as equipes se conversam, e aí você dá a oportunidade de trocar experiência, de aprender um pouco o que o outro faz, né? Porque uma vez que eu identifico o paciente depressivo, não sou eu que vou fazer uma psicoterapia, tem um psicólogo da equipe para isso. Então, você compartilha, você vai aprendendo, as discussões clínicas vão acontecendo, e isso vai se tornando bastante enriquecedor.
Quanto mais multiprofissional, melhor, obviamente, atendendo às demandas do paciente, que não são variáveis, certo? Então, isso acontece. Então, vamos aí, mais uma vez, pela nossa dinâmica, discutir um caso clínico, tá? De uma dor crônica, para que a gente possa, então, entender isso e como que a gente pode intervir e colaborar com os nossos pacientes, baseado em evidência das melhores práticas. Bom, essa aqui é uma história real, no entanto, não é a paciente, não é essa aqui, tá? Essa imagem foi só para ilustrar, né? Essa é a paciente, ela se chama Camila, também é um nome fictício, é uma mulher de 57 anos de idade, com história de osteoartrite em ambos os joelhos, tem antecedente de hipotireoidismo e hipertensão. Ela diz que a intensidade de dor veio com a queixa de intensidade de dor, a gente já viu a escala de verbal numérica, né? De 0 a 10, a pior dor chegando a 9, a menor intensidade 6, mas mantém uma média em 24 horas de uma intensidade 8. Se vocês forem lembrar do que nós comentamos na aula passada, né, no nosso encontro, uma intensidade de dor média, vamos considerar média, né, que seja até, né, a menor dor, ou a mais forte, ou a média, é uma dor de forte intensidade. Provavelmente ela está impactando bastante, incomodando muito a sua autonomia e prejudicando a sua qualidade de vida. Então, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da Camila. Ela diz que a dor é descrita como generalizada, né, espalhada, mas é pior nos joelhos, ok? Tem dificuldade para dormir, com o tempo mostrou um interesse reduzido nas atividades sociais. E aí, quando você pergunta para a paciente, começa a fazer uma anamnese e entender a história dela, né? Que nem sempre a história está apenas só diretamente relacionada à dor, mas está relacionada muitas vezes a outras situações de vida que muitas vezes, né, intensificou e amplificou a queixa dolorosa. E quando a gente vai conversando e perguntando como, me conta desde o começo, quando tudo começou, a sua experiência, quando que essa dor você lembra que ela começou e quando você percebe que ela intensificou, ela piorou. E aí ela começa a falar, né? A paciente, geralmente, para a gente que está fazendo uma avaliação, geralmente a enfermagem faz muito bem isso, a gente tem que ter, neste momento, uma capacidade de escuta ativa para que a gente possa estabelecer um vínculo terapêutico com esse paciente. Então, eu mais ouço do que falo, porque quanto mais informações no diálogo, na fala do paciente eu obter, melhor vai ser o meu entendimento, né, a minha anamnese, a minha evolução do enfermeiro e, consequentemente, eu vou poder, né, ajudar melhor junto à equipe multidisciplinar. E aí ela fala que tudo começou quando a mãe dela ficou doente e precisava cuidar dela, mas nem tinha tempo para cuidar de mim. Hoje faz 5 meses que ela faleceu e as dores só pioram a cada dia. Sinto que isso não tem fim. Me sinto sozinha, pois meus filhos têm suas vidas e eu não quero atormentá-los com meus problemas. Como me dediquei muito a cuidar da minha mãe, nem as amigas tenho mais contato, pois eu me anulei. Então, isso é comum. Quem nunca conhece alguém ouviu essa história, né? Então, eu trouxe um caso aqui de dor crônica, mas é simples e muito frequente no dia a dia de uma clínica de dor, por exemplo. E aí, quando você vai, né, ouvindo, né, a paciente vai trazendo algumas falas interessantes que eu destaquei aqui, né? Tem muito mais, eu destaquei os pontos relevantes. Ela se emociona, muitas vezes é comum a paciente, quando ela começou a resgatar, né, um luto aí, né, da mãe dela, ela se emocionar, né?
desculpa eu estar parecendo um bebê chorão, acho que acho que eu tenho que aceitar isso, afinal de contas estou ficando velha, então são algumas crenças, né? E isso às vezes é um pouco limitante no processo de gestão, de gerenciamento da dor. Não quero passar o resto da minha vida engolindo comprimidos, né? Então, ela já traz aí uma questão de aversão, né? Ou de uma resistência, vamos dizer assim. Talvez não fosse tão ruim se eu não tivesse tão cansada, mas a dor não me deixa dormir. Estou com medo de ficar viciada nesses comprimidos, quando pergunto mas por que você não quer tomar muitos comprimidos? Porque ela tem um receio de um vício, né, da adição. Então, isso também é bastante comum. São crenças e atitudes que limitantes e que muitas vezes já traz para a gente aqui que ela está num processo de sofrimento, desde a morte da mãe. Então, isso já levanta para a gente algumas bandeiras amarelas e vermelhas, né, que a gente chama na dor aí de yellow e red flags, e com isso vai nos trazendo o quê? Uma amplitude do nossa lente na maneira como a gente vê essa paciente. Então, veja, o joelho e a dor ficou até num segundo plano, como um pano de fundo, né? O que ela traz com bastante riqueza de detalhe é esse sofrimento, esse componente psicoemocional, e muitas vezes até você vê equívocos, né, com as crenças limitantes de informação e conhecimento. Então, também vamos precisar disso, né? Aqui também ela traz uma questão de que não sai de casa, que não tem mais contato com ninguém, então a qualidade de vida social dela está bastante prejudicada. Mas vamos seguindo o baile aí, então, são os pontos relevantes para a gente tratar. Como que a gente faz isso, né? Tratar, não digo no sentido de lidar com isso e encaminhar. Obviamente, quando a gente detecta qualquer uma dessas, né, pontos, né, que nos chama atenção na fala do paciente, eu até agora não usei instrumento nenhum de avaliação, eu apenas estou conversando com o paciente. Então, isso pode se tornar extremamente rico, porque essa paciente ela compactua, ela é lúcida, orientada, então a qualidade da avaliação é fundamental. Então, se você na sua instituição fala, eu não gosto de instrumento, eu não quero usar nenhuma escala, né, para esse paciente, mas veja o quanto rico, às vezes, você apenas ouvir o paciente, você aí já levanta relaciona uma série de condições possíveis e que são necessárias cuidar também, né? Então, não é apenas a dor, né? Então, como que a gente pode avaliar? Pensando aqui, né, em um contexto de avaliação de dor, para a dor aguda, eu mostrei para vocês as escalas unidimensionais, que são as escalas que avaliam apenas uma dimensão da dor, que é a intensidade, né? Que a gente viu na terça-feira. Hoje eu vou falar para vocês dos instrumentos multidimensionais, que a gente aplica com muita frequência nos pacientes com dor crônica. São instrumentos que avaliam a qualidade, né, dessa dor. A gente explora outras dimensões, que não só a intensidade. Muitas vezes, na dor crônica, a intensidade não é tão alta, mas o que a gente quer saber é o quanto ele está conseguindo fazer suas atividades de vida diária, mesmo com dor. Então, os instrumentos multidimensionais, geralmente, eles estão muito relacionados com essa capacidade funcional, garantindo, assim, a autonomia do paciente. Então, considerando esse, né, caso, ela já falou que já foi feita a escala verbal numérica, mas considerando aqui, vou falar um pouco da minha prática. Eu utilizo vários instrumentos. Os instrumentos multidimensionais, eles devem ser aplicados pelo profissional de nível superior. Pode ser o enfermeiro, fisioterapeuta, ou tem alguns instrumentos que são exclusivos do educador físico, tem instrumentos para os médicos usam também, psicólogos, enfim.
vou trazer um pouquinho a minha experiência, considerando, né, o contexto do caso clínico dessa paciente. Então, eu utilizo esse instrumento multidimensional, que se chama Inventário Breve de Dor, foi traduzido, inclusive, por uma enfermeira, né, validado aqui para o português do Brasil. É um instrumento que você tem uma noção bem rápida das últimas 24 horas do paciente, né? E isso vem trazendo, principalmente, esse diagrama corporal como um diferencial, porque o paciente pinta, eu vou mostrar para vocês o dela, eles pintam todas as regiões do corpo em que eles têm dor, né? Então, como ela disse, é uma dor generalizada que se espalha, muito focada no meu joelho. Então, provavelmente, essas regiões vão estar assinaladas. E quando ela assinala, a gente tem ainda a opção, dentro desse diagrama corporal aqui, da gente pedir para a paciente colocar qual é a intensidade da dor, no sentido qual que é a mais leve, a mais moderada e a mais intensa. Porque, como ela é espalhada, provavelmente tem intensidades, assim como localizações diferentes, ok? Na parte de baixo desse breve inventário de dor, tem uma escala de 0 a 10, onde a gente pergunta qual é a pior dor, a dor mais fraca, a dor média, e quanto é a dor, a intensidade de dor, né, de 0 a 10, neste momento que ele vai ser, que você está avaliando ele. Geralmente, pessoal, esses questionários multidimensionais, a gente utiliza muito em ambulatório, na clínica eu uso todos os dias, ou às vezes no ambiente hospitalar, quando a gente acionar da equipe de dor para avaliar um paciente com dor crônica, porque aí eu preciso entender um pouquinho, né, melhor esse quebra-cabeça. No dia a dia, dentro do ambiente hospitalar, o que a gente utiliza na prática pelo técnico mesmo, são as escalas unidimensionais, tá? Então, no verso desse breve inventário de dor, onde tem esse diagrama corporal, tem a relação de todos os tratamentos que o paciente está fazendo, e aí eu peço para ele colocar o que é farmacológico, o que é remédio, o que não é remédio, e quanto que ele está percebendo de melhora nesse tratamento atual, tá? Isso é importante. Até porque depois a gente vai repassar com ele os resultados e alinhar as expectativas, não é mesmo? E depois, no verso, ele vai responder o quanto a dor está interferindo na sua atividade geral, na habilidade de caminhar, no trabalho, no relacionamento, no sono e na habilidade para apreciar a vida, né? Veja, o paciente, para esse questionário, esse instrumento, ele não leva mais do que 10 minutos para responder, né? No máximo, 7 minutos. Depende muito da habilidade de cada um, do nível sociocultural, mas não é muito difícil. Você pode aplicar também, né? E perguntando para ele e assinalando. O que os autores pedem é que o bonequinho lá, o diagrama corporal, o próprio paciente faça, tá? Outro questionário que poderia adequar a esta paciente, né? Seria esse daqui que a gente usa principalmente para as pacientes que têm crenças limitantes em relação à atividade física, ela acha que o movimento pode piorar a sua dor, tem medo do movimento, da atividade física, e a gente sabe que o tratamento ele é multidimensional, né? Então, muitas vezes há necessidade, sim, ela tem um problema no joelho, que pode precisar de uma fisioterapia, ela vai precisar de manter-se em movimento. Então, esse é um dos questionários que poderiam até ser utilizado pelo educador físico, até mesmo por fisioterapeuta, para entender o medo do exercício do movimento, porque quanto maior o número, né, o score, maior a cinesiofobia, que é o medo do movimento, né? Por que que isso é importante? Porque uma parte significativa para que ela garanta a autonomia, a sua funcionalidade, é você expor o paciente, né,
a atividade física, né, o movimento. Então, se ele tem crenças a respeito disso, provavelmente ele não vai ser aderente a essa prática não farmacológica. E isso pode ser, sim, a reabilitação estar prejudicada. Então, às vezes, entender que ele tem um medo, né, faz parte do trabalho do fisioterapeuta, do educador físico, para expor esse paciente, né, gradualmente ao movimento. Se eu começar já a mobilizar, já começar a fazer ele pegar um pezinho, fazer ele um fortalecimento de imediato, isso pode espantar o paciente e, consequentemente, ele nunca mais vai aparecer. E estar em movimento hoje é uma das terapêuticas bastante efetiva. Eu poderia também aplicar esse questionário, porque ela é joelho, embora não apliquei, porque ela referiu a dor no joelho, mas é uma dor generalizada também. Então, para a primeira abordagem, eu não utilizei, mas eu trouxe aqui para mostrar para vocês que nós temos questionários multidimensionais para tudo: quadril, joelho, ombro, pé, né? Cervical. Então, temos para lombalgia, para várias situações e queixas de dor do paciente, né? E esses questionários, todos que vocês forem perceber, todos eles são perguntas vinculadas às suas atividades de vida diária. Então, quanto mais, né, intensa é o esforço, né, a intensidade da sua dor diante dessas atividades, pior, né, a dor está impactando pior nesse contexto. O que eu uso também, junto com um breve inventário de dor, mesmo que seja no primeiro encontro com o paciente com dor crônica, é a escala de catastrofização, ou a escala de pensamento catastróficos, como preferir. É uma escala muito simples, rápida, e que me ajuda muito a sinalizar, inclusive, a necessidade de encaminhamento, envolver o psicólogo ou até mesmo, às vezes, o psiquiatra nessa abordagem multidimensional. Hoje sabemos que pacientes que têm pensamentos catastróficos são pacientes com uma baixa eficácia, com baixa adesão aos tratamentos. Então, são aqueles pacientes que tudo que você coloca para ele coloca um obstáculo, ele fala que não é possível, não vai dar certo, e isso eu já tentei, já não adiantou de nada. Então, isso prejudica muito, né? Considerando essa paciente com algumas crenças limitantes, acho que bem pertinente, e eu apliquei esse questionário. Então, são 9 perguntas, 0 é quase nunca, 5 quase sempre, ele vai assinalando quanto esses pensamentos vêm na cabeça dele, né, em relação à sua dor, tá? E aí, né, depois você soma todos os pontos, divide por 9, que é o número de perguntas, se der maior ou igual a 3,8, ele tem pensamentos catastróficos positivos. E aí, mais um motivo para encaminhar esse paciente para psicologia, precisa estar. Geralmente, o paciente que não é aderente, que tem pensamentos catastróficos, ele não é aderente não só à fisioterapia, à psicoterapia, ele não é aderente a muitas coisas, ele burla, ele procrastina, ele sabota a medicação, né? Não quer tomar, ele sempre tem um motivo, tem uma desculpa, entendeu? Não confia muito nos profissionais, então isso é importante a gente avaliar. Outra escala que eu avaliaria na dona Camila, e avaliei, foi a escala de ansiedade e depressão. Existem várias escalas de ansiedade e depressão, inclusive tem uma escala de depressão geriátrica que poderia ser utilizada. Eu utilizo essa por uma questão de familiaridade com o instrumento, mas ela avalia tanto a ansiedade como a depressão no mesmo instrumento, então eu acho ela bastante otimizada, por isso. Então, o paciente responde, né? Ele vai assinalando, obviamente, isso aqui é o gabarito, tá? Cada score que ele assinala, tanto de ansiedade como depressão, tem uma intensidade, né? Um score, e aí eu somando, se der maior ou igual a 8 para ansiedade, né? As respostas de ansiedade é positivo, e depressão, as respostas dando maior ou igual a 9, um score de maior ou igual a 9
nas perguntas de depressão é positivo também. E eu ainda utilizaria, como utilizei para essa paciente, sempre de primeira vez para dor crônica, um questionário de qualidade de vida. Eu preciso entender o tamanho da minha pizza. Pense numa pizza onde tem várias, né, fatias, né? Essas fatias, né, são aquilo que eu estou avaliando dentro da qualidade de vida, ou seja, capacidade funcional é uma fatia, limitação física é outra fatia, a dor é uma fatia, o estado geral de saúde é outra, vitalidade social, emocional e mental. Então, eu gosto do SF-36, embora seja um questionário um pouco extenso, e aí requer o paciente alguns minutos a mais, mas ele me dá uma visão bastante ampla dessa perda. Então, o que está mais impactado em decorrência da dor? Ele está com mais na capacidade funcional, mas a saúde mental dele está boa. Legal. Não, ele está com a capacidade funcional boa, um pouco de limitação física, mas o aspecto emocional está péssimo. É um outro cenário. Então, eu gosto justamente porque eu tenho uma visão um pouquinho mais integrada, mais ampliada da dor no seu contexto. Hoje nós temos a possibilidade desses questionários, no futuro bem próximo, aqui pela dor, nós iremos lançar um aplicativo, né, um web aplicativo, para que esses questionários estejam todos online, né? Hoje eu uso papel, né? Então, eu tenho que pegar esse questionário que eu acabei de mostrar para vocês, eu tenho que fazer a análise dele, ver as respostas e depois, na sequência, esse paciente ser atendido. Então, às vezes, isso não consegue fazer num tempo real, né? No real time não dá para fazer, porque são vários questionários, você tem que olhar e tudo. Então, isso às vezes demora um pouquinho, isso impacta um pouco no fluxo, na dinâmica do atendimento. Então, agora, no próximo ano, a gente vai estar lançando aqui pela Dor o aplicativo, para que os pacientes, a gente selecione quais questionários queremos que os nossos pacientes respondam. Ele responde, ele pode responder pelo tablet, ele pode responder pelo celular, e aí o profissional no seu computador vai acessar o resultado e ele já vai trazer isso em formato de gráfico. Isso é bastante, né, proativo para a gente e extremamente rico. Então, isso era uma ferramenta que eu já queria desenvolver, então eu e o doutor Augusto iremos lançá-la no próximo ano agora, em janeiro, fevereiro, estará lá lançando, que ela está saindo do forno agora. Então, a gente tem a informática, tem que usar, né, ao nosso favor. Mas voltando ao caso clínico, como que será que a dona Camila respondeu todos esses questionários? Quais serão os resultados da avaliação da dona Camila? Bom, vamos lá. Esse aqui é o breve inventário de dor da dona Camila, né? Então, veja, a dor está espalhada com intensidades diferentes, né? A intensidade amarela é leve, a laranja é moderada e a vermelha é a mais intensa, né? Ela tem dores de características que eu vou colocando do lado conforme ela vai assinalando, né? De intensidade, como a gente viu, né? E ela, no verso, mostrou que tem impacto em várias áreas da vida dela, né? Quando eu apliquei a escala da cinesiofobia, uma escala, né? Se vocês forem perceber, lembra que eu mostrei, é uma escala que funciona, né? De 17 a 68 pontos. Quanto maior, mais medo do movimento. Então, parece que ela realmente tem um pouco de cinesiofobia, né? Considerando 80, 50% aí, praticamente, né? Catastrofização deu positivo. Então, até, até a gente faz um paralelo, né? Durante aqueles trechos que eu destaquei, eu tenho que aguentar isso mesmo, eu estou ficando velha, né? Eu tenho que suportar. Então, isso às vezes né? Apareceu no resultado dos pensamentos catastróficos. Ansiedade presente e depressão também, positivo.
quando foi aplicado o SF-36 de qualidade de vida, o que os resultados mostraram? Que ela tinha 80% de impacto da dor na sua capacidade física, na sua limitação, 70% na sua limitação física, 50% a dor, e 60% no estado geral de saúde dela, né, impactando, 75% na vitalidade, 70% no aspecto social, 65% no aspecto mental e 55% no aspecto emocional. Lembrando aqui que é importante ressaltar que esses questionários que eu citei, nós temos muitos outros, mas eu usei aquele que realmente eu aplico no meu dia a dia, lembrando que o inventário breve de dor, ele pode ser aplicado toda vez que você esse paciente passar em consulta, toda vez que você avaliá-lo, tá? O de cinesiofobia, a gente não recomenda aplicar com menos de 2 meses de intervalo. Esse daqui também, o de catastrofização, a gente dá um intervalo de 2 a 3 meses para reaplicar, né? O de ansiedade e depressão também, e o de qualidade de vida, a gente dá em torno de 4 meses, para que a gente possa o quê? Perceber algum ganho, alguma mudança no estado inicial, quando a primeira vez ela avaliou. Então, aí você pode falar, nossa, mas é muito questionário. Logicamente, você vai selecionar de acordo com o que o paciente vai trazer de queixa, de acordo com a sua avaliação inicial, né? Agora, tem inúmeros questionários. E aí, quando ele volta, eu aplico apenas esse BEV inventário de dor, eu posso, sim, aplicar até outros questionários, né? Porque é o único que, se ela voltar em um mês, é o único que eu tenho como estar aplicando novamente. E aí, posso trabalhar com outros questionários, porque aí eu já vou ter um entendimento maior, né, do paciente, aí eu posso explorar outros aspectos. Lembrando que, quando a gente pensa, o que eu faço com esse conteúdo, o que eu faço com essas informações? Primeiramente, eu tenho que compartilhar com o meu paciente o resultado disso. E isso é muito rico e valioso, porque é fantástico, porque às vezes as pessoas estão naquela dor crônica, naquele processo, ela não tem noção que a dor está impactando em tantas áreas da vida dela. Ela só está focada, muitas vezes, na artrose do joelho, na osteoartrite, e não focou que ela está em sofrimento num processo, né, de uma dor, né, praticamente de uma dor total, né? E aí a gente tem que abrir mão, né, de compartilhar isso com o paciente, explicando e alinhando, né, a possibilidade de que ele requer dele vamos dizer assim, uma proatividade, um protagonismo, que é ser ativo no seu tratamento, né? E não ser paciente, né? Ser ativo. E para a gente poder fazer um plano de cuidados, né? Para que a gente possa, né, abordar, né, todo um cuidado, né, em cima daquilo que nós extraímos dentro da nossa área, o psicólogo vai fazer da dele, o fisioterapeuta da dele, o médico, a gente tem que ter conceitos e conhecimento bastante sólidos, né? Nós precisamos entender do que a gente está falando, até porque não adianta você avaliar e não saber fazer com essa informação, então é bobagem, né? Inútil. E eu preciso ter uma avaliação muito importante desse paciente, uma história minuciosa, né? Para que eu possa fazer o quê? O planejamento, identificação dos diagnósticos, as intervenções e os resultados esperados, né? E aí, logicamente, a partir do momento que todo um plano integral desse paciente ele é colocado em prática, com o endosso desse paciente, validando com ele, a reavaliação ela é continuada. Pode ser que aquele planejamento que foi feito e alinhado com ele não teve um retorno, uma efetividade que se esperava, e aí isso pode ser modificado, por isso que é muito dinâmico tudo isso. Pensando aqui nos diagnósticos da Nanda, né, que eu mostrei,
só trazendo aqui que tem o diagnóstico de dor crônica, tá? Dentro da NANDA, e tem um diagnóstico também que é síndrome da dor crônica também, tá? Que caberia muito bem para essa paciente. As intervenções também temos dentro do NIC, né? E do NOC as resultados. E aí, o que a gente faz com isso? Logicamente, esses questionários nós compartilhamos com a equipe, né? Obviamente, e após uma discussão, se pensar numa abordagem interdisciplinar, né? A gente vai pensar aí num plano integrado dessa pessoa. Mas como que o que a gente faz, né? O que fazer, né? Para que lado ir, né? Por onde começar? Tanta coisa que essa paciente tem impactado em decorrência da sua dor, né? Por onde começar? Hoje nós temos alguns protocolos, alguns guidelines, né? Que ajuda você ter um norteador do cuidado, do tratamento do paciente com dor, seja ele a dor aguda, dor crônica, seja ele um tratamento farmacológico ou não farmacológico. Isso tem que estar englobado dentro desse conjunto de diretrizes que vai ajudar toda a equipe multidisciplinar a começar um tratamento e, assim, logicamente, customizando, individualizando as demandas do paciente. Mas hoje os protocolos, que embora já existam, ninguém está inventando a roda, ela já existe. Então, você jogar no Google, você vai falar protocolo de dor aguda, você já vai ver de algumas instituições. Eu sugiro que cada um, né, tenha algum de referência, mas também que desenvolva o seu próprio da instituição, porque às vezes o que serve para uma não vai servir para outra, né? E quando eu falo protocolo, eu estou falando de gerenciamento da dor, tá? É um protocolo bastante detalhado, que é um passo a passo, e o papel de cada um nesse contexto de tratamento, tá? Integrado. E aí, como eu mostrei na última aula, quando a gente fala de dor crônica, isso aqui é o que faz sentido, tá? Isso faz sentido, que é, diante da dor crônica, se eu não equilibrar, né, só tratar através de procedimento, eu vou falhar com esse paciente. Se eu também fizer um tratamento farmacológico e não farmacológico, e não fizer uma educação do paciente, eu também vou falhar, né? Se eu não ensinar ele como ele entender o que acontece com a dor no corpo dele, auxiliando na autogestão, o que ele pode fazer por ele mesmo para poder controlar, né? Ajudar a aliviar momentos de crise, né? No dia a dia dele, adequar, ressignificar, provavelmente eu também vou pecar. Então, veja, nós temos inúmeras possibilidades de ajudar um paciente com dor crônica. Ajudar e dar um suporte, porque realmente ele precisa ser a pessoa mais importante do paciente, do tratamento dele, paciente. Porque, senão, provavelmente, nós vamos falhar na entrega e o desfecho não vai ser o que é esperado. E aí frustra o paciente, frustra também o profissional. E quando a gente fala, né, aqui de tratamento farmacológico, né, a gente tem, dentro do protocolo de dor, a crônica, aguda também, mas de dor crônica, que é o modelo de hoje, algumas premissas e princípios que a própria Organização Mundial de Saúde definiu. Pensando nessa paciente, né, a gente está falando de quê? Nós estamos falando de uma terapia farmacológica, onde nós temos degrau para dor leve, que é aquela dor 1, 2 e 3, com a classe farmacológicas, normalmente anti-inflamatório, analgésico, né? E quando eu tenho uma dor de intensidade moderada, que é aquela dor 4, 5, 6, além do analgésico anti-inflamatório, eu posso utilizar os opioides sem dose teto, ou um opioide fraco, como queira chamar, né? E se o paciente tem uma dor intensa, como ela mesmo diz, 7, 8, 9, 10,
eu abro mão de quê? Do analgésico, do anti-inflamatório, e aí, ao invés de um opioide fraco, eu uso um opioide forte. Todos, né? Logicamente, não trabalhamos, né, nem recomenda-se os guidelines, você utilizar uma monoterapia em dor, ainda mais considerando a dor, naquele contexto da dona Camila, ela tem que ser multimodal. Então, provavelmente, ele vai introduzir um analgésico, pode introduzir ou não, depende, nessa faixa etária de 12, a gente não costuma usar um anti-inflamatório, ele usar um opioide, né, para controle melhor da dor, e adjuvantes, que tem os adjuvantes aí que entram em todos os degraus da escada analgésica. Os adjuvantes são medicamentos que não têm indicação principal em bula para tratar dor, mas eles ajudam no processo de modulação, agindo lá no sistema nervoso central, né, diminuindo, né, a modulação descendente, né, diminuindo a hiperexcitabilidade. Então, são, às vezes, os antidepressivos, anticonvulsivantes, né? Alguns relaxantes musculares. Então, isso também caberia aí. Outro princípio importante, se a gente estou falando de uma maneira bem resumida, tá? Isso deve estar dentro dos protocolos, que preferencialmente você trate os pacientes sempre que possível, obviamente, né? Com medicamentos via oral. Né? Logicamente, a gente sabe que muitas vezes o paciente está internado e tem um acesso, logicamente, eu vou abrir mão e alguns medicamentos para dor não tem injetável, né? Só via oral. Que a gente respeite o relógio quer dizer o quê? Que prescreva medicamentos de horário. Eu não faço medicamento para dor só SOS ou só se necessário. Eu tenho que manter o meu nível plasmático, o nível plasmático dessa droga circulando no paciente, tá? Continuamente. E caso ele tenha dor, eu deixo alguns se necessário, mas, via de regra, eu tenho que ter medicamentos de horário. Respeitar a individualidade, né? As necessidades do paciente, às vezes se ele deglute, se ele não deglute, se ele faz, né? Se tem alergias, então isso tudo são pontos de suma importância que a OMS considera. E, por último, ela diz que você deve também explorar o quê? Quais os outros pacientes, se ele já tomou algum remédio, já teve efeito adverso, já teve alergia, se é um paciente que toma outros fármacos para a gente ver a interação, né? O prescritor vê as interações farmacológicas aí. Então, isso são os princípios da OMS. Quando a gente fala de tratamento não farmacológico, a gente está falando de medidas físicas de reabilitação, psicoterapia e muitas outras práticas integrativas que envolvem aí. Então, pensando na paciente Dona Camila, provavelmente a gente vai precisar, sim, de um fisioterapia, até para melhorar, né? Tratá-la farmacologicamente, controla um pouco a dor, já nos ajuda a que ela seja aderente a um processo não farmacológico, como uma atividade física, ou uma massagem, uma fisioterapia, né? Como ela está num luto não elaborado, né? Ainda não elaborou a perda da mãe, e mais o contexto dela com as limitações que ela tem, né? As crenças limitantes, a terapia cognitiva comportamental, que é a técnica de psicoterapia mais utilizada e publicada dentro de dor, com resultados, que é uma terapia breve, né? Pode ajudá-lo. E da prática integrativa, gente, tem inúmeras possibilidades aí. Ela pode fazer uma acupuntura, que é legal, ela pode fazer uma meditação, ela pode fazer uma yoga, ela pode fazer uma música, e aquilo que faz sentido para o paciente. Depende muito daquilo, eu sempre pergunto para ele, o que te dá prazer, o que gosta? Às vezes é um trabalho manual, às vezes ir à sua entidade religiosa, não sei. A gente tem que conhecer o paciente e expor para ele que isso é uma ferramenta poderosíssima, tá? Aqui eu queria mostrar agora um vídeo, tá? Para que vocês possam entender qual que é a proposta do tratamento da dor crônica, tá? This is me. I could say that, this bit is me as a mum and this bit's me as a teacher, but either way,
here I am, and are actually really attached to me and very invested in me, and we've been together for quite a while, and this is pain. And first it comes like this, doing. I don't like that. I really don't like that. So I take it to a doctor or a nurse and I say, please, can you take away my pain? And they go, yeah, sure. There we go. Hang on, a little bit more. Or better now. Good as new. Yep, there's me. But the pain comes back sometimes, lots of it, dollops of it. And it starts affecting all of me, because look, this is life happening. And after a while, the pain affects my work and me as a mum, me as a teacher, whatever. Here it is happening. Now, this is me. I'm not as bright as I used to be. I can hardly recognize myself. I'm really not liking this. So I take her to the doctor and I say, please, can you take the pain away? And the doctor says, I can't. Now this is me, not bright, not happy. And I think, what can I do? And I think, I'll add more to my life, bits that have nothing to do with the pain, like all the things I do with the people I love and things I love doing. I'm going to really invest. I'm going to add dollops of the bits of me that aren't anything to do with the pain. And here is life happening. Now this is me. I'm not as bright as I used to be, and I'll probably never be as bright. But I'm brighter, and look, I'm bigger. Então, o que isso significa, né? Significa que a ideia de tratar dor crônica é essa, né? Muitas vezes a gente não vai conseguir curá-la, mas a ideia é fazer com que o paciente entenda e busque o sentido para a vida dele, busque alternativas, a autogestão, a educação de pacientes, coisas que a enfermagem faz com muita, né, propriedade, e aí a gente possa ele ressignificar sua vida e aceitar e também superar e ressignificar, e aí ser resiliente, seguir a sua vida mesmo com dor, né? A ideia de você trabalhar com um paciente com dor crônica, independente do contexto, seja ambulatorial, hospitalar, é justamente você entender a pessoa que tem dor, não entender a dor da pessoa, né? Isso é muito diferente. E quando a gente trabalha de forma interdisciplinar ou multiprofissional, a gente tem a rica satisfação de agregar um valor imenso à nossa prática clínica. Então, muitas vezes, o que a gente quer, e o paciente também, é que extinguir totalmente a dor, mas muitas das vezes isso não é possível. E para que ele entenda que não é possível, ele precisa ressignificar muitas coisas da vida dele. Ele precisa entender que o tratamento vai depender muito mais dele do que nós profissionais. Nós profissionais estaremos ali para dar suporte necessário, né, nessa jornada que não é curta, nessa caminhada, mas o caminhar, como a gente sempre diz, todo dia, o caminhar é do paciente, e o quanto ele está disposto a sacrificar. Eu sempre falo para o paciente assim, bom, se você tem
um diagnóstico de diabetes, né? É uma doença que não tem cura, certo? Ok, tá. E a partir desse momento, você vai ter que tomar alguns remédios, às vezes até insulina, para o resto da vida, ok. Você também vai ter que fazer, muitas vezes, um acompanhamento nutricional, alterar sua dieta, começar a fazer um pouco de exercício físico, logicamente, né, de acordo com a sua disposição, limitação. Não, vou. E eu vou também precisar, né, entender o que é uma hipoglicemia, uma hiper, como que meu corpo vai se apresentar, quais os sinais que ele manda diante de algo que não está adequado, vou precisar fazer o controle, né, da minha glicemia. Então, veja, com a dor é a mesma coisa, né? O paciente ele precisa entender que ele precisa do autocuidado, ele precisa fazer sua autogestão, ele precisa entender que ele, muitas vezes, essa paciente, por exemplo, né? Trazendo aqui um fechamento para o nosso caso clínico, a paciente que estava sobrepeso, que tem dor no joelho, então o sobrepeso prejudica não só a mecânica, mas também o paciente se torna mais inflamado, né? E aí não é anti-inflamatório nenhum, vai tirar essa inflamação, né? Considerando, então, que o paciente que tem dor como essa paciente, ela precisa entender que ela vai ter que abrir mão de algumas coisas, fazer uma dieta, fazer uma atividade física, nem que seja um caminhar devagarzinho, depois vai melhorando conforme o sobrepeso diminui, ela vai precisar entender por que ela tem dor e que muitas vezes ela vai ter que aceitar, e aceitar a dor não quer dizer que ela vai ter que achar que é assim mesmo e vou sofrer com isso. Não, não é isso que eu estou falando. Aceitação é entendimento do que está acontecendo com o seu corpo e ser gentil com ele e respeitar essas limitações e aceitar, né? Que eu não sou a mesma pessoa de ontem, né? Eu tenho que ressignificar muitas coisas na minha vida, me adequar a esse novo momento. Pode ser temporário ou pode ser duradouro. Então, veja, isso tudo ajuda e muito o paciente a ter clareza e ajuda muito os questionários a mostrar para eles esses pontos importantes, né? Ok, então é esse o objetivo. E o que mais eu preciso saber para cuidar das pessoas que sentem dor, afinal de contas? Como eu falei ontem, o campo de atuação do enfermeiro dentro dessa área, dessa especialidade que é a dor, ele está extremamente aquecido e é bastante promissor. Mas, independente de qualquer coisa, o conteúdo e o conhecimento que você pode adquirir estudando dor, com certeza vai fazer vai ser um divisor de águas da sua prática clínica. Então, hoje, para a gente encerrar, né? Olha, não esqueçam que temos o sorteio, né? Já estamos finalizando, já, só mais um minutinho, para que a gente possa ter essa bagagem, estar pronta para assumir o destaque na minha equipe, para que eu possa estar pronta para inserir numa equipe interdisciplinar da minha instituição, que eu sou convidado, seja lá o que for, né? Eu preciso ter um conhecimento, eu preciso ampliar um pouquinho meus horizontes, sair da minha zona de conforto e buscar um diferencial, né, para que eu possa fazer e trilhar o meu caminho. Para isso, né, eu mostrei até para o pessoal da terça-feira, reforço aqui, eu tenho um curso na plataforma Hotmart, 10 módulos de aula online, que fica disponível por um ano para os alunos, com mais de 40 aulas disponíveis, e ainda um módulo com a certificação de qualidade, falando sobre os indicadores, que é um papel bem exclusivo para a enfermagem, tá? E ainda com certificado, né? Ainda teremos nesse curso 3 encontros, né? Para discussão, dúvida, interação, né? Para que a gente possa estar
trocando. Tem 2 e-books bastante ricos, um e-book com bastante conteúdo também, e a disponibilidade também, se eu puder ajudar. Tem lugares que estão começando, tem lugares que já têm implantado, né, grupos de dor já sedimentado. Então, acho que sempre alguma coisa vai agregar valor aí, vai ajudar vocês na prática clínica, tá? E o certificado, como eu falei, né? E a ideia é que todos que participaram do webinar vão ter acesso a esse link aí, né? Com logo de cara, né? Hoje mesmo, que queira fazer esse curso. É um curso que ele tem bastante conteúdo, né? Tem muita informação, mas é um curso que não tem a pretensão de ser uma especialização, não tem. A ideia desse curso é iniciar o enfermeiro na área de dor, né? E depois desse curso, será que eu sou capaz de... Eu creio que sim, eu tenho quase certeza, depende muito de você também, da sua dedicação, do seu estudo, mas é muito factível, a partir daí, você estar pronta para inserir como membro de uma equipe de dor, não tenha dúvida nenhuma. Então, aqui está o link das inscrições, tá? Quem puder divulgar também, às vezes conhece alguma amiga que goste, se fizer sentido para você, né, fazer, vai ser fantástico, vamos nos encontrar muitas e muitas vezes, né? E se realmente o webinar ajudou a entender um pouquinho da dor, né, uma partezinha bem pequena, a nossa área de atuação quanto enfermeira é muito ampla, né? Hoje eu atuo não só na docência, na assistência, mas na assistência, na pesquisa, na assistência eu tenho a consulta de enfermagem, faço aromaterapia, eu faço acupuntura, eu faço floral. Então, a gente tem muitas opções, meditação, né? Laser terapia. Então, podemos ter uma riqueza de portfólio para nossa atuação quanto profissional liberal e autônomo. Então, aí já está o convite feito, né? A janela de oportunidade está surgindo, aí cabe cada um, se fizer sentido para vocês, entra lá e faz né, a sua inscrição, vale super a pena. Agora, né, Elisamara, vamos fazer o sorteio, né? Porque, deixa eu interromper aqui, pedir para a Elisamara, já fez o sorteio, Elisamara, né, das pessoas que estão aqui. Olha, Já fiz o sorteio, Márcia. Esse é o livro, tá? Tá aqui o livro. E aí tá faltando me passar o endereço do sorteado da semana passada para eu mandar o livro. É verdade. Né? Amanhã eu já te mando.